Paz e graça, irmãos queridos. Deus nos abençoe nesse ajuntamento aqui. Que seja culto a Ele, agradável a Ele, para a glória dEle. Quero convidá-los, por gentileza, a colocarem-se em pé, por favor. Graças a Deus pelo dia que Ele nos deu e a oportunidade que nos dá de cultuá-lo a portas abertas. Graças a Deus por isso. Obrigado por sua presença. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhor, o teu Espírito reuniu essa gente aqui para te cultuar. E nós pedimos que o Senhor aceite o que iremos apresentar ao Senhor. O Senhor viu como se passou a semana de cada um deles. As lutas para trazer o pão para a mesa, as lutas para manter a harmonia dentro de casa. O Senhor viu as lutas que eles tiveram para ser instrumento de bênçãos em seus relacionamentos. Certamente o Senhor viu. E eles estão aqui para serem reabastecidos pelo Senhor, para mais uma semana que tem pela frente. Suplico que a tua graça seja suficiente para cada um de nós e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, próximo domingo, nós vamos começar o segundo mês do ano 2020. E com ele, nós vamos começar as aulas de batismo. Alguns irmãos já procuraram o Marcos Deman e deram o seu nome, e outros ainda não o fizeram. Liga aqui na secretaria, passe o e-mail, se inscreva, faça assim a sua inscrição para o batismo. Se você quer estudar, rever as aulas mais práticas e básicas da fé cristã, é convidado para estudar com a gente. Próximo domingo devemos começar então as aulas preparatórias para isso. A Érica Grangeiro está informando que também no próximo domingo reiniciam os ensaios para o Saracalei e que os pais devem procurá-la para confirmar o nome dos filhos. Podem fazer isso com a secretaria ou com ela direto por telefone. Tá bom? O presbítero Roberto, ele é o diretor do Ministério de Expansão da igreja. E ele está precisando de que nós, que já oramos desde novembro pelo compromisso de missões que assumimos com o Senhor, façamos aquela inscrição e nela o seu compromisso e passe para ele. Pode colocar no cofre da igreja ou deixe na secretaria para que ele possa ter uma noção do valor final, para então informar aos missionários que estão em campo acerca do orçamento do ano. Esses missionários aguardam o nosso retorno, aguardam o nosso envolvimento, eles esperam isso da gente. Então, por favor, aquela oração, aquele compromisso que você já fez, devolva, passe para ele para que ele possa ter uma noção exata do valor da sua oferta. E por falar em oferta, eu quero mais uma vez agradecer à igreja pela reação de vocês ao desafio que nos foi lançado pelo presidente nacional, pastor Luiz César. Na semana passada, semana atrasada, nos desafiou a fazermos uma oferta especial para os nossos irmãos, dentre eles o pastor Vinícius e a Débora, que foram assaltados no retorno do trabalho missionário no Pará. Um ônibus que eles estavam foi abordado por bandidos e foram assaltados. E eles esperaram então no Senhor, e o presidente sensível teve a ideia de propor para as igrejas levantar uma oferta, e nós fizemos isso aqui. E nós levantamos naquele momento 1.618. 2 dias depois, um irmão passou para nós mais R$200.
há tempo da gente enviar para eles 1818. Tá bom? Então, queria informar isso para vocês, e já foi enviado para os nossos irmãos ali. Vamos cantar louvores ao nosso Deus, hino de número 102. Eu queria que você ouvisse a letra deste hino. Tem semanas que parece que a gente entrou no mar muito revoltado. Gente, parece que a tempestade bate de um lado, bate do outro, bate dentro, e a água entra e a água sai, e você não vê a hora de chegar no litoral. E parece que o litoral está tão distante. Nesse momento, é o momento de clamar que o Senhor venha ao nosso encontro. Esse cântico é acerca disso. Quero convidar você para colocar-se em pé e adorar Jesus, adorar, cantando este cântico, hino de número 102. Obrigado, Débora. Obrigado, Beth. Obrigado, Débora. Assim
gentileza, a sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Versículo 35 até o 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Os irmãos podem sentar. Obrigado. Quero louvar a Jesus agora, com cânticos, e bendizer o nome de Jesus com cânticos, e envolver a igreja nesses cânticos de adoração ao Rei dos Reis. Tá bom? Irmãos, nós temos um motivo de grande alegria ao Senhor, que é o envio de 2 dos nossos para um ano de CLD. E eu vou chamar o Lucas e o Douglas aqui na frente. Eles vão explicar um pouquinho. A família está ali. Pedir para a Elaís e para o Deus ficar em pé, para os irmãos verem, são os filhos desse amado casal. Obrigada. Semana que vem a igreja, o conselho vai estar enviando eles. E hoje eles têm um recado para você. Boa noite, igreja. Eu queria explicar para vocês o que é o CLD. O CLD é curso de liderança e discipulado. Eu e meu irmão, a gente vai estar indo para lá esse ano de 2020, dia 8. E ele prepara os jovens para a faculdade. O foco dele é preparar os jovens para a faculdade, para enfrentar os desafios que tem na faculdade, para nós aprendemos a defender a nossa fé nos desafios da faculdade. Também tem como foco preparar o jovem para a atuação na igreja, para ajudar onde que ele está, na igreja que ele está. E tudo isso a partir de aulas, uma imersão nas aulas, todos os dias. E também temos, a gente faz evangelismos durante a semana e tudo mais. Tudo isso de uma maneira especial. O CLD, ele abrange toda essa parte de estudos, de evangelismo, mas também num cenário propício, né? Onde nós somos orientados nós vamos ficar um ano para entender como evangelizar nesses estudos da palavra, e também, né, de um jeito assim, com vários jovens de várias regiões do Brasil, todos ali crentes em Cristo, né, de igreja, lendo mais a palavra de Deus, passando pela mesma coisa que a gente está passando, né? Ali pastores vão ajudar a gente, vão com discipulado, né? Eles vão ensinar a gente a como passar por algumas coisas da vida, né? E também vai ser um tempo que no dia nós vamos ter um horário especial maior que nós temos hoje, né? De fazer nosso devocional, de orar com Deus, de falar com Deus. Então a intimidade nossa com Deus também vai ser ali um foco também nesse ano nosso. Amém. E nós estamos pedindo a participação da igreja no envio dos meninos.
Nós temos uma lista com a Carol e Fabrício depois ali fora. Eles precisam de itens pessoais, roupa, lençol, toalha de banho e também oferta financeira para ajudar nos custos do curso dos dois. Então, se você quiser e puder colaborar de alguma forma, depois vai ter gente com essa camiseta aqui ali fora, você vai dar o seu nome, o seu contato, o pessoal vai fazer um contato com vocês. Se você falar, eu não posso assumir por ano, mas eu quero dar uma oferta, o que você fizer, o nosso Deus é o Deus da multiplicação. Nós já sabemos que a igreja tem orado por esse ministério e nós agradecemos. E isso é fruto da oração e do investimento de vocês no ministério. Então, louvado seja o nome do Senhor. E depois do culto a gente está ali fora, tá bom? Muito obrigada. E agora eu convido a igreja a se colocar de pé. E nós vamos continuar adorando ao Senhor com o cântico que nós cantamos no início do culto. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o início e o fim para todas as coisas. Ele é a nossa alegria. Ele se chama Jesus.
Ele está aqui, o Espírito de Deus está aqui, operando nas nossas vidas, trazendo cura, libertação, restauração, tudo pela graça, tudo pelos méritos da Cristo.
a honra, a Ele o louvor, para todo sempre. Um dia todo o joelho se dobrará, se prostrará diante dEle, para declarar que Ele é Senhor. Antes das crianças saírem, eu queria que nós orássemos por alguns enfermos que nós temos em nosso meio. Gente querida que teve a sua saúde abalada estes últimos dias. E que nós apresentemos ao Senhor. Tá bom? Queria que a igreja orasse pelo Anthony. Na semana passada, um probleminha de saúde na vida dele acabou levando-o à UTI, a um quadro bem delicado,
Parece que foi uma reação medicamentosa. A princípio havia uma suspeita de algo muito mais sério e ontem se confirmou que não era isso que se pensava ser. Mas ele ainda está na UTI do Hospital São José, precisando de nossas orações, do cuidado do Senhor. Sobre ele, sobre os seus pais, em especial a mãe, que fica mais abalada com tudo isso, né? Ore pelo Anthony, tá bom, Anthony? E Sabrina também. Orem pelo Anderson. Próxima semana o Anderson vai começar algumas sessões de quimioterapia. Ele está bem, ele está inteiro, mas precisa, irmãos. Às vezes eu estou com ele mais para me consolar do que para consolá-lo. Interessante a força que Deus tem dado ao Anderson nesse momento. É bem delicado o quadro de saúde dele. Ore, confirmando sobre os cuidados do Senhor. Conforme falamos de manhã e oramos por isso, essa semana também a gravidez da Fernanda Abdulhamid foi interrompida no 5º mês e trouxe sofrimento para ela e para toda a família. Tivemos ontem um pouco da tarde e noite com a família e ela está bem sofrida, primeiro filho. Eu queria que os irmãos apresentassem a Deus a vida da Fernanda, para que o Senhor restaure a alegria, a saúde e abra o coração dela e os olhos para que veja o que Deus tem para fazer nela e por ela. Graças a Deus pelo Samuel Ximenes, está conosco. Que bom, que bom. Louva a Deus por ele. Dona Dilma também, que bom. Orem pelos nossos irmãos que estão enfermos, precisando do auxílio do Senhor. Orem pela Dona Luísa Custódio. Ela está atravessando um momento tão delicado da saúde. Dona Luísa Mara também. Vamos orar ao Senhor, pedir a Deus a bênção sobre esses queridos nossos. Pai, o Senhor em Jesus é homem de dores, sabe muito bem o que é padecer, viveu toda a nossa realidade, sentiu as nossas dores e nos atraiu ao Senhor, levando sobre si as nossas enfermidades. Eu quero confirmar sobre os teus cuidados todo este povo, Senhor. Peço tuas bênçãos sobre a Fernanda. Visite, ó Deus, console, conforte, dê ela aquela força nova e renovadora. Abençoe o Anderson, ó Deus, o coração e a alma dele. Não permita que os seus sentimentos o levem a dores maiores, mas que a realidade de tua presença seja suficiente para cobri-lo de todo o teu cuidado. Abençoe o Anthony também, Senhor. Obrigado, porque as notícias que a médica nos deu ontem é que o problema não era aquilo que esperava ou que aparentava ser. Obrigado, o Senhor já agiu em tudo isso. Abençoe, ó Deus, a Sabrina, o Tiago, dando a eles todo o conforto, sabedoria para agir neste momento. Visite a Dona Luísa Custódio, restaurando a sua saúde, abençoando a tua serva. Considere a sua idade, tudo o que ela fez e a abençoe. Abençoe a Luísa Mara também. As notícias do reinício da quimioterapia, visite, ó Pai. Tenha misericórdia, Deus. Tenha misericórdia, tenha misericórdia. Muito obrigado pelo que o Senhor já tem feito no meio do teu povo. E como tem restaurado e como tem abençoado. Muito, muito obrigado. Completa a boa obra que o Senhor começou no meio do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. 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 As nossas crianças até 6 anos, elas irão sair agora. Eu não sei se elas vão cantar. Aqui não está muito claro. Vão cantar? Não. Então vamos orar. Jonas, vem cá orar pelo trabalho que será feito com elas. A aula que lhe será ministrada. Por favor, Jonas. Apresente-as ao Senhor. Querido Deus, Deus santo, Deus de poder, Deus de glória,
Nós queremos agradecer ao Senhor pelas crianças que o Senhor nos deu. Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. É uma alegria muito grande, ó Pai, É verdade mesmo. quando elas chegam, Senhor. É verdade. Muito obrigado, Senhor. Queremos pedir ao Senhor a bênção do Senhor sobre elas, aquelas que estão aqui, aquelas que não vieram, especialmente o Anthony, Senhor. Que o Senhor abençoe e guarde nossas crianças. E que o Senhor traga a boa semente ao coração delas, através dos teus servos, que foram preparados, que oraram, Senhor, pelas lições que vão ser passadas a elas. Abençoa, Senhor, o culto das crianças, em nome de Jesus. Amém. Teremos um dueto agora. Dona Irineia e o Rodrigo vão glorificar o Senhor com um hino especial. Obrigado. Amém.
Vamos agora ouvir o que Deus tem para nós na exposição de sua palavra. Já falou conosco na comunhão, nas orações, falou conosco no louvor. Eu creio que Ele tenha algo para falar também na sua palavra, para orientar nossos passos e dirigir o nosso coração. Curve sua cabeça, por gentileza, e coloque-se diante do Senhor na posição de ouvir o que Ele tem para nós. Quero convidar o diácono Josias que assim proceda orando ao Senhor. Por favor, meu irmão. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por esse privilégio, ó Pai, de poder estar na tua casa, poder aprender a tua palavra, poder estar com os nossos irmãos, ó Pai. Nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através do pastor Vandenberg, use a vida dele e traga o que o Senhor tem para nós nessa noite, ó Pai. Muito obrigado pelas bênçãos derramadas nas nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Semana atrasada, eu acordei com esse texto na minha cabeça. Não sei se era quinta ou sexta-feira, na semana atrasada. E o Senhor me fez ver, nesse texto, os nossos sentidos. Eu nunca tinha observado isso, nunca. Mas Ele me fez ver os sentidos que estão ali apresentados. E eu entendi que eu deveria compartilhar com vocês isso. Mesmo assentados. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do Libiá se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi uma voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vá, apenas até aqui. Vamos orar mais uma vez? Lido foi o teu texto, que o Senhor me deu há alguns dias atrás. E o Senhor me edificou, e eu espero agora que por mim edifique o teu povo. E fale-lhes não somente à mente, mas também ao coração, produzindo coisas novas da parte do Senhor.
Suplico esta bondade para todo este teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor nos criou com 5 sentidos, né? Todos nós. Dizem que as mulheres têm 6. Eu ouvi falar isso? E que as mães têm 7. Já ouviu falar isso? As mulheres têm um 6º sentido que os homens não têm. Desculpem. E que as mulheres mães têm 7. Interessante. Não discuta com mãe. Você perde. Não discuta. Parece que ela tem olhos em tudo quanto é lugar. Parece que existe uma harmonia entre ela e o Criador para mostrar para elas as nossas peraltices. Você nem falou, elas já sabem. Olha para você e diz assim: você fez isso, né? Assim, gente, como é que ela sabe? Desculpem. Me perdoem. Mas, a bem da verdade, esse texto aqui, ele fala desses sentidos que nós temos. Qual que é o sentido que você tem mais apurado? Aquele que você tem que é melhor do que os outros em comparação com as outras pessoas. A visão, a audição, o olfato. Hoje eu fiquei surpreendido. Eu abracei a filha do Francisco e da Luciene, e ela disse assim: o senhor trocou de perfume, né? Eu disse: gente, que nariz! Que é isso? Eu disse: troquei. Mas eu falei para a Beth: gente, eu nunca vi nada dessa natureza. Troquei o perfume. E ela percebeu, e ela disse assim: é gostoso esse perfume. Isso é de manhã. Eu peguei e coloquei de novo hoje à noite. Mas ela não veio. Perdi o perfume. Qual que é o seu sentido mais apurado? A visão. O tato. Qual que é? O paladar. Esse texto ele fala de vários desses sentidos. Versículo 1, a visão. Versículo 8 e 9, a audição. Versículo 7, o tato. Versículo 7 também o paladar. Não está aqui o olfato, não está. Mas eu queria hoje me deter na visão. Porque ele sobressai aos demais sentidos apresentados aqui. Dizem que quando a gente perde um dos sentidos, outro, por obra de Deus, ele é melhorado. Dizem que os cegos têm uma audição fantástica, um tato espetacular, um olfato incrível, porque a falta de um sentido faz com que os outros se sobressaiam. Eu não sei se é verdade, mas com o passar do tempo, eu estou perdendo alguns deles. A visão, a audição, o tato nem tanto, o olfato eu nunca tive muito bom. Mas vão perdendo, eu não estou percebendo que os outros estão melhorando em detrimento da perda. Mas parece que é verdade isso. E esse texto aqui, ele fala sobre a visão. O que você vê numa cidade quando você chega? Onde estão os teus olhos? O que você destaca? Aonde você coloca os seus olhos? E em que parte disso o reino de Deus é beneficiado com os sentidos que Ele te deu? Os sentidos que o Senhor te deu estão à disposição do reino para servir o rei ou não? Os sentidos que você tem é só para beneficiar você, em especial o paladar. É só para você? A audição é só para você? A visão é só... Você acha que o Senhor não quer usar isso para o benefício do reino de Deus? No ano da morte do rei Uzias, o texto diz que ele morreu de lepra. E o povo sentiu, o povo lamentou. E aconteceu na cidade uma crise muito grande
de sentidos, de sentimentos, de dores. O povo lamentou a morte. E como foi a morte do rei Uzias? A crise tomou conta da nação. Mas um homem resolveu, no meio da crise, ter uma visão melhor do que a dos outros, a visão das visões. E Isaías viu o Senhor. Enquanto todo o povo via a dor e lamentava a dor, questionava o porquê da dor, Isaías resolveu ver o Senhor. Dentre todas as visões, de toda a sua vida, essa é a de destaque. Ele viu o Senhor. E é esta visão que lhe restaura, é esta visão que lhe edifica. Ver o Senhor direciona os nossos passos. Eu tenho a opção de ver a crise, mas eu tenho a opção de, na crise, ver o Senhor. Eu tenho a opção de ir no hospital lamentar a minha dor, mas eu tenho a mesma opção de, no mesmo hospital, ver o Senhor. Eu falei para Cida Julião que uma das razões pelas quais o Senhor a levou ao hospital foi para que ela não apenas visse a sua dor, mas para que ela evangelizasse os que estão em dor. Falei isso para ela. E eu percebo isso, porque você vai visitar a Cida e o leito dela está desocupado, está vazio. Ela não está lá. Várias vezes eu fui lá, no leito, número tal, que tem o nome dela, ela não está lá. Eu disse, como é que a doente não está no seu leito? Aí eu pergunto para os enfermeiros, cadê a Cida Julião? Ah, Aparecida Julião. Eu disse, ela está andando de leito em leito. Mas fazendo o quê? Aí eu vou lá, ela está falando de Jesus, ora com um, ora com o outro, e pergunta pelo outro. Quem está com você aqui? Ela está interessada, é por isso que o Senhor a leva ao hospital. Porque no meio das suas dores ela vê o Senhor. O que a gente vê? Eu me lembro da cura daquele homem que nasceu cego e que o Senhor Jesus o curou, e a primeira coisa que ele viu foi Jesus. Consegue imaginar isso? Um cego de nascença que lhe nasce a luz. Deve ser uma coisa extraordinária. Como é agradável você acordar o dia e conseguir abrir os olhos e ver cores, e ver o azul, e ver o vermelho, e ver o verde. Como isso é interessante. Não sei se vocês já pararam nisso. Houve uma época em que eu era criança e tive um problema de saúde chamado dor de olhos. Quem já viu falar isso aí? Os nordestinos. Olha, dor de olhos. Você acorda, mas o olho está pregado. A pálpebra superior está colada na pálpebra inferior. Teve isso, pastor? Pronto. Você não faz uma força para abrir. Está coladinho, coladinho. Rapidamente você vai na água e vai lavando e vai lavando. Quando você abre, gente, quando abre aquilo é uma maravilha. Você vê. O Senhor permitiu que no ano da crise Isaías tivesse a opção de ver o Senhor. Na sua última viagem, você viu o Senhor? Quando foi lá na praia, você viu o Senhor? Você conseguiu ver o Senhor na grandeza do mar? Você viu o Senhor na beleza da última lua que a gente teve? Você vê o Senhor naquele vento agradável que entra pela janela? Você acha que aquele é o Senhor mesmo? O Senhor está aqui, nesse vento agradável que trouxe... refrescou o ambiente. Você ouviu o Senhor naquele canto do pássaro. Você consegue ver o Senhor. Você acha que isso tudo é natural. Ah, isso é assim mesmo. Você consegue ver o Senhor no meio da dor. Porque Isaías viu, no meio da maior crise gerada na sua época, ele viu o Senhor. Você consegue ver o Senhor na integridade daquele casal de namorados que depois de 3 anos vão casar e são virgens? Integridade, fidelidade. Você consegue ver o Senhor naquele casamento de 60 anos, em que a igreja foi lá e orou por ele? Você viu o Senhor ali? Você consegue ver o Senhor nessas coisas?
Consegue ver o Senhor num culto de adoração a Ele? Você consegue ver o Senhor na pureza daquele funcionário que está com tanta crise e encontrou uma carteira e tem dinheiro e ele devolve a carteira e devolve com dinheiro? Você consegue ver o Senhor ali? Naquele homem que se desvia do mal, porque ele conhece a sua fraqueza e sabe que não pode entrar ali. Consegue ver o Senhor nisso? Naquele jovem de 20 anos que chega numa banca de jornal e não levanta os olhos para olhar as revistas que estão em cima, porque ele fez uma aliança com os seus olhos. Consegue ver o Senhor? No ano da morte do rei Uzias, diz Isaías que eu vi o Senhor. Consegue ver o Senhor naquele diagnóstico que o médico trouxe? E de repente, não era aquele diagnóstico, agora é outro. Eu falei para Sabrina, isso é o Senhor. Consegue ver o Senhor no perdão que você recebe em face a um erro que cometeu? Ou no perdão que você pede em face a um erro que cometeram contra você? Você consegue ver o Senhor nessas coisas assim? Consegue ver o Senhor no preparo do almoço? Semana atrasada, estourei um cano lá em casa. Aí nós não tínhamos, íamos almoçar fora. Almoçar fora. E tínhamos 3 ovos. 3 ovos para almoçar. Não é nem para almoçar não, tinha 3 ovos. Como estava avançada a hora, e a gente limpando lá, eu disse, Beth, faz almoço para nós aí. Era ela, eu, a Thalita, o João, que diga-se de passagem, come, e bem, o Iberval e o síndico. 6 pessoas para 3 ovos. Acredite, deu. Deu. Porque nós vimos o Senhor ali. Ele fez alguma coisa lá que eu não entendi. Mas comeu e deu, nós almoçamos. Todos nós almoçamos. 3 ovos e arroz. Porque o Senhor estava ali. A Beth não multiplicou 2 por 6. Não. 3 por 6. Não. Foi o Senhor que fez isso. Ele fez isso. Na elaboração do almoço eu vi o Senhor. Você consegue ver o Senhor na comunhão da sua mesa? Na paz e no conforto que Ele passa? Você vê o Senhor no culto? Porque tem gente que nem no culto vê. Nem no culto vê. Porque tem gente que os olhos estão tanto na crise que só falam disso. Mas Isaías, no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor. Saia hoje daqui com o propósito de ver o Senhor. Eu quero ver o Senhor essa semana no meu trabalho. Eu quero ver o Senhor no meu relacionamento em casa. Eu quero ver o Senhor na saúde do meu filho. Eu quero ver o Senhor no tratamento daquele problema. Eu quero ver o Senhor. Porque se você desejar ver o Senhor, Ele se deixará achar. Ele não prometeu isso? Ele não prometeu isso em Isaías? Em Jeremias 29 está lá. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Busque o Senhor de todo o seu coração. Queira ver o Senhor, mesmo em face à crise, à desarmonia, o desacerto, mesmo quando a mesa estiver vazia, queira ver o Senhor. Queira ver o Senhor, porque Ele quer ser visto. Ele se deixará ser achado. Isaías, na época da crise, ele quis ver o Senhor. E quem vê o Senhor, vê o soberano, vê o todo-poderoso. Quem vê o Senhor, vê o eterno. Quem vê o Senhor, vê o Rei dos Reis. Quem vê o Senhor tem a visão de todas as visões. Não há nada mais importante do que ver o Senhor. Quando você chegar no céu, é lógico que você vai querer ver Isaías. E vai querer conhecer Moisés. Já pensou? Comer pipoca com João Batista? Você já pensou tomar suco de caju com o apóstolo Paulo?
Davi, já pensou? Você chega lá, você quem é? Eu sou Davi. O rei Davi? Não, o irmão Davi, filho de Jessé. É mesmo? Olha só que privilégio. Mas dentre todos, quem mais nós iremos querer ver? É a pessoa de Jesus. Vê Jesus, restaura. Vê Jesus, direciona. Vê Jesus, cura a nossa alma. Vê Jesus. Isaías disse, eu vi o Senhor. E o que mais ele viu? Quando você vê o Senhor, é interessante que ele abre os nossos olhos para uma realidade que às vezes está escondida de nós mesmos. Tem algumas pessoas que saem da igreja dizendo ter visto o Senhor, mas a bem da verdade sai com olhos noutro lugar. Porque quem vê o Senhor é inegável que em primeira instância vê a si mesmo, vê as suas limitações, vê o seu pecado. Quando você desejar ver o Senhor, Ele se deixará ver e Ele mostrará quem você é. Na morte do querido rei Uzias, que trouxe muita dor para a nação, e na dor, tem alguns que só veem a dor. Tem gente que na dor só grita da dor que sente. Tem gente que na perda não tem outro assunto, só fala da perda. Tem gente que no meio da crise só fala da crise. Ele se reveste de dor e só fala da dor. Ele se reveste do atrito e só fala do atrito. E a sua dor aos seus olhos é maior do que todas as outras dores juntas. E que o seu problema é maior do que o problema de todas as pessoas. Ele não tem outro assunto, outro papo, é só sobre o seu problema. Mas Isaías viu o Senhor, e o Senhor o levou a ver primeiramente a sua crise. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, ele viu o Senhor soberano, sendo adorado. Ele viu os serafins que cantavam e proclamavam para o outro quem é o Senhor. Ele viu isso, e esta visão desnudou-o de si mesmo. Ele viu quem ele era, e ele viu o seu pecado. Ele viu o pecado que ninguém via nele. Ninguém. Ele viu manchas nele que ninguém percebia, ninguém descrevia. Ele viu erros nele que só Deus e ele sabiam, e às vezes ele ignorava esses erros. Eu vi o Senhor, e em ver o Senhor, os seus pecados ficaram aflorados. Diante da luz, fica muito claro. Começamos o culto, e o Demã disse assim: está escuro. Aí eu acendi a luz. Quando eu acendi a luz, vocês perceberam os meus defeitos. Porque na luz se evidencia o que a luz revela. Diante do Senhor fica claro, portanto, os nossos defeitos. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. E em ver o Senhor, ficou muito evidente a minha mentira, que ninguém nem sabe. A minha vaidade, que ninguém viu. Os meus pensamentos impuros, que ninguém sabe. Ninguém. Ele disse: eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu tenho uma facilidade para a mentira, para o exagero. Eu tenho uma inclinação para a vaidade, que ninguém vê. Eu consigo esconder, eu consigo camuflar, eu ponho debaixo de tapetes e mais tapetes a minha sujeira e ninguém vê. E acham que aquele monte é uma coisa boa, mas quando na verdade não é. Mas diante do Senhor isso fica muito evidente, fica muito transparente. Ele viu o seu erro, ele diz: eu estou perdido porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele viu a si mesmo. Ele percebeu os erros que só Deus poderia revelar, porque ele viu o Senhor. À medida que nós nos aproximamos do Senhor, logo fica muito claro quem nós somos. Nós ficamos in natura diante do Senhor. Não tem como esconder nada diante do Senhor.
Não existe nada que o Senhor não veja e a sua luz não ilumine. Não existe nada que fique tão camuflado. Diante do Senhor tudo é revelado. À medida que nós nos aproximamos, há quem diga que ao ver o Senhor se acha melhor. Há quem diga que ao sair de um monte de santidade se percebe mais santo, mais puro. Há quem diga que ao ver o Senhor compara-se com os outros e diga: obrigado porque eu não sou como os demais homens. Essas pessoas viram qualquer outro ser, não o Senhor. Porque ao ver o Senhor, o meu pecado fica latente. Eu vejo o meu erro. Primeiro, eu vejo a mim mesmo. Ninguém sai da presença do Senhor se achando melhor do que o que subiu. Ninguém. Ninguém sai da presença do Senhor se achando mais santo do que quando chegou. Ninguém. Porque diante da luz que é o Senhor, todos os nossos erros ficam muito evidentes. Quando alguém sai de um culto se achando melhor, ele não foi ao culto. Ele foi a um show. Quando alguém sai de um período de oração com o Senhor, se achando o cara, ele não viu o Senhor. Ele viu outra pessoa. Porque diante do Senhor, ele cresce e eu diminuo. Ai de mim, eu estou perdido. É o que disse o profeta. Porque sou impuro. É interessante ver que ele percebeu algo que só ele via. Um pecado oculto que só ele sabia. Quanto você mais se santifica, menor você fica. Perto de Deus, é Ele que cresce e nós não. Isaías viu o Senhor. Vendo o Senhor, ele viu o seu pecado. Após ver o seu pecado, ele viu o pecado do seu povo. Eu estou perdido porque eu sou um homem de lábios impuros. E eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele não viu primeiramente o pecado do outro. Você sai do culto vendo a falha mais do outro do que da sua. Você sai de uma reunião de oração achando que o outro é mais falho do que você, é mais pecador do que você. Você sai de uma reunião de oração dizendo: obrigado porque eu não sou como aquele bandido. Obrigado porque eu não sou ladrão. Você sai assim, se comparando com os outros. Da presença do Senhor, nós saímos nos comparando com Ele. Eu me espelho nele. Porque a medida do padrão de santidade não é horizontal, é vertical. Eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu tenho uma facilidade para a mentira. Eu tenho um erro que ninguém vê, que ninguém sabe. Eu tenho uma mancha que ninguém viu. Está lá escondida, camuflada. Eu ponho uma roupa e depois outra. Eu ponho uma maquiagem, eu ponho uma máscara. E eu vou para o culto com essa máscara. E eu volto com essa máscara. Ninguém sabe. Diante do Senhor, ela cai. Diante do Senhor, eu vou ver isso. Mas eu vou ver também o erro do povo onde eu habito em segunda instância. Isaías viu o pecado do seu povo. Após confessar o seu pecado, ele confessa o pecado do povo. Hoje de manhã foi extraordinário a mensagem do culto, porque o Senhor chamou Moisés para estar com ele e deu a ele as tábuas, escreveu nas tábuas e disse: agora desce, vai lá porque o teu povo se corrompeu, se desviou muito depressa. Vai lá, sai da minha presença para que a minha ira se acenda e eu possa consumi-los, mas eu vou construir uma nova nação de você. É interessante que os 40 dias que ele ficou com o Senhor, agora ele fica 40 dias intercedendo pelo povo. Eu não tinha percebido isso. Ele faz uma intercessão pelo pecado do povo. Eu vejo isso em alguns líderes. Neemias confessou o pecado que o povo cometeu. Moisés confessou o pecado que o povo cometeu. Estevão
pediu perdão pelo pecado do povo, queria matá-lo, lembram disso? Não lhes impute este pecado. O Senhor Jesus fez isso na cruz, orou por nós, e orou pelos nossos pecados. Aprendemos isso, a confessar o pecado do outro. E Moisés ficou 40 dias orando pelo pecado que o povo havia cometido, inclusive contra ele. Foi tão bom para mim ver isso, orar pelo pecado do outro, aprender a orar pedindo pecado pelo outro, pedindo perdão pelo pecado do outro. É isso que faz Isaías aqui. Eu estou perdido, mas ele confessa o seu e confessa o pecado do seu povo também. Eu habito no meio de um povo também assim, de impuros lábios, e é para esse povo que ele é enviado em seguida. Quando nós saímos da presença do Senhor em um culto, em uma oração, em uma comunhão, seja em qualquer lugar, eu percebo a trave no meu olho e não o cisco no olho de vocês. Quando eu vejo primeiramente o cisco do olho de vocês, existe uma tendência de hipocrisia em mim tão grande, tão latente, que me queima. Quando eu saio do Senhor, eu vejo a trave em mim, e a trave sou eu que tiro. Não é o outro não, eu é. Se é uma trave, eu dou conta de tirar. Gente, olha aqui, uma trave no olho de uma pessoa. Consegue imaginar isso? Uma trave no olho é maior do que o olho. Você consegue caminhar com uma trave no olho? Um cisco, vá lá. Mas tem gente que diz sair da presença do Senhor e consegue ver a 100 metros um cisco do olho do neto. Tem um cisco do seu olho. Gente, como é que ele conseguiu ver? Que olho é esse? Meu Deus! Hipócrita. Tira a trave do teu primeiro. Aí você vai, sem a trave, ver com mais clareza e vai poder ajudar. Porque o cisco no olho é o outro que tira, não é quem tem o cisco. Agora a trave é quem tem a trave. Porque a trave você consegue tirar, gente. A trave você tira. Agora o cisco não. A gente não consegue tirar o cisco do olho. Tem jeito, tem que ser com o outro. O Senhor não criticou quem quer tirar o cisco. Não, ele criticou o fato de eu querer tirar o cisco antes de tirar a trave. Isaías viu a trave nele. E viu o cisco no olho do outro. E ele confessa a ambos o pecado. Encerrando. O que Deus viu? Isaías viu Deus. Isaías viu o seu erro. Viu a sua trave. Isaías viu o cisco no olho do seu povo. E o que Deus viu nisso tudo? Se Isaías viu o Senhor já tinha visto Isaías e criou meios para que Isaías o visse. O Senhor viu você. E Ele criou meios para que você deseje vê-lo. Essa semana Ele criou uma circunstância para que você viesse a Ele. Não sei o que você fez, mas Ele abriu uma porta para que você viesse a Ele. Ele abriu uma circunstância, Ele criou um meio para que você desejasse vir a Ele e render-se a Ele e dissesse, eu vi o Senhor, eu quero ver o Senhor, eu desejo ver o Senhor. A visão das visões é exatamente essa. É lógico que Deus viu Isaías. É lógico que ele viu a crise que se instalou com a morte do rei Uzias. É claro que ele viu o povo vendo a dor, mas ele viu Isaías saindo da crise para vê-lo. Ele viu isso. Quando Natanael se aproxima, o Senhor Jesus o saúda e depois diz, eu te vi antes. Viu antes. Ele viu você antes. Isso me enche de temor e tremor, saber que Ele me viu antes. Ele viu você, Ele trouxe você, Ele criou uma circunstância, Ele elaborou um plano para que você viesse hoje aqui e soubesse que Ele te viu. E não apenas Ele te viu, mas Ele quer expressar o seu terno amor para você. Ele viu o teu deslize, o teu desvio, Ele viu a tua postura
diante do que você viu. Ele viu, ele está dentro de você. Ele viu tudo. E ele vê todos. Ele viu a escolha de Isaías. Ele viu gente que se aproxima e viu o motivo de gente que se aproxima. Ele viu e ouviu a adoração dos anjos. E ele reagiu quando Isaías confessou. Quando Isaías disse: ai de mim, eu estou perdido. Imediatamente, versículo 6, então um dos serafins que estava lá cantando, Santo, 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 pegou um alicate bem grande e uma brasa viva no altar do Senhor e trouxe para Isaías e tocou na ferida dele, tocou aonde era a sua crise, o seu pecado, tocou exatamente aonde ele confessou. É interessante que o anjo não põe a mão na brasa, não, e não compete a ele, porque não vem dele o perdão, vem do Cordeiro Santo que tirou o pecado do mundo. Aí o anjo disse: está perdoado. Você confessou? Está perdoado. O Senhor, o Cordeiro Santo te perdoou. Ele tocou os meus lábios e ele disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Deus providenciou isso. Curve sua cabeça, por gentileza. Por favor. Eu quero te convidar a ver o Senhor. A saída aqui com o desejo de ver o Senhor. Eu quero ver o Senhor. Você acha que é só para Isaías? Está enganado. Acha que é só para Moisés? Está enganado. O Senhor Jesus disse que o maior de todos os homens foi João Batista. João Batista. Aquele que pregava no deserto. Mas o Senhor disse que o menor no reino é maior do que João Batista. Ou seja, nós aqui temos privilégios que Davi não teve. Temos privilégios que Moisés não teve. Nós temos o Espírito de Deus habitando em nós, que não acontecia no Antigo Testamento. E esse Espírito me leva a uma santidade maior. Ele proporciona a mim meios maiores do que proporcionou aquele povo no Antigo Testamento. O menor no reino é maior do que João Batista. Por conta da presença constante do Espírito Santo nos santificando, nos conduzindo em santidade, nos direcionando. É por isso que eu quero ver o Senhor. Vale a pena investir em ver o Senhor. Eu quero ver o Senhor esta semana. Quando chegar a crise, eu quero ver o Senhor. Se não chegar a crise, eu quero ver o Senhor. Se a dor vier, eu quero ver o Senhor. Se houver perdas, eu quero ver o Senhor. Se não houver, eu quero ver o Senhor. Por quê? Porque a visão do Senhor restaura. A visão do Senhor perdoa, reedifica, direciona ou redireciona a nossa vida. No ano da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Viu o seu pecado, viu o pecado do seu povo. Foi perdoado por Deus. Aí depois disso ouviu uma voz do Senhor que dizia: ano 2020 é um ano de sair. Quem vai? Aí ele disse: eu vou. Eu ouvi a voz do Senhor que dizia: quem vai? É o ano de sair. Quem vai sair? Eu vou sair. Eu quero sair. Por que você quer sair? Porque eu vi o Senhor. E se eu vi o Senhor, eu tenho o que falar sobre o que eu vi. Eu tenho o que contar sobre o que eu vi. Eu tenho como testemunhar, porque eu vi o Senhor. Agora, se eu não vi o Senhor, eu não tenho que fazer nada. Tenho que ver. Eu quero que você deseje ver o Senhor essa semana. Próxima semana nós teremos a ceia do Senhor. Será tão fácil se você ver o Senhor antes da ceia? Porque o Espírito dele te levará a um exame pessoal. Ele vai mostrar onde é que está sujo, o que está sujo. E assim você vai poder confessar o que está sujo. Aí você vai ouvir do Senhor. Aí você vai estar preparado para sair. Aí sim,
uma voz dirá ao seu ouvido, a voz do Senhor: quem é que vai esse ano de 2020, ano de evangelismo? Quem vai? Aí você vai dizer: eu vou, eu posso ir. Por quê? Porque eu vi o Senhor e fui perdoado. Eu quero que a igreja vá, mas antes dela ir, ela precisa ver o Senhor. Senão o que você vai falar é de si mesmo. Quem deseja ver o Senhor essa semana? Eu desejo ver o Senhor. Quero ver o Senhor. Eu queria que ficasse em pé aqueles que querem ver o Senhor essa semana. Eu quero ver o Senhor. Eu quero ver. E se Ele me mostrar o meu pecado, eu vou confessar. E domingo eu vou participar da ceia do Senhor. Eu quero ver o Senhor. Quero ver o Senhor no meu trabalho. Quero ver o Senhor na minha casa. Quero ver o Senhor na minha despensa, no meu relacionamento. Eu quero ver o Senhor. Acima de todas as coisas que eu vou ver, eu quero ver o Senhor. Eu vou investir em ver o Senhor. Eu vou ler a palavra para ver o Senhor. Eu vou dedicar um tempo maior à oração para ver o Senhor. Eu vou fazer aquela visita para ver o Senhor. Eu vou falar do amor, do perdão de Jesus para ver o Senhor. Eu quero ver o Senhor. Ninguém que desejou ver o Senhor ficou sem ver. Até mesmo um provável ladrão que investiu em ver Jesus viu. O Senhor Jesus se deixou achar. Zaqueu, desce depressa, me convém hoje ficar em tua casa. Ele investiu para ver e viu. Eu quero ver o Senhor essa semana. Pai, o que o Senhor falou ao meu coração, amanhecendo aquela manhã, me impactou. E eu desejei ver o Senhor. E agora, o que o Senhor falou comigo, eu falei para o teu povo. E eles querem ver o Senhor também. Eu quero que o Senhor entre na realidade deles e os permita ver o Senhor. E o Senhor lhes revele o que é para ser revelado. E o Senhor lhes mostre o que é para ser mostrado. E o Senhor os abençoe, dando a eles uma consciência de quem o Senhor é e de quem eles são. E da missão que o Senhor tem para eles agora nesse ano 2020. Mostre-se a eles conforme o Senhor prometeu em Jeremias. Eles vão te buscar. Pelos próprios recursos, não vão te achar. Mas se o Senhor se mostrar, se deixar achar, eles vão te achar. E haverá alegria. E haverá perdão, e haverá paz, porque todos aqueles que veem o Senhor são perdoados, são restaurados, aqueles que veem o Senhor são redirecionados. Faça isso conosco aqui, Pai, por amor do Teu nome, e nos abençoe. Por favor, faça isso por amor do Teu nome, por causa do Teu povo. Nos permita ver o Senhor. Em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém. Vamos cantar louvores? Quero aproveitar que vocês estão em pé e cantar o hino 220. Pastor Divino.
Obrigado porque você veio cultuar o Senhor Jesus hoje aqui. Obrigado. Obrigado. Quero convidar para cumprimentar os irmãos na porta central, pastor Barnett e dona Ana, por favor. Na porta lateral, Fábio e Adriana Veríssimo. Na porta da praça, Janete, Vinícius Costa, seu Argemiro, dona Bete e eu. Eu não sei se a Carol Frutos está ali. Alguém pode ir na porta? Se a Carol Frutos estiver, ela está convidada. Tá bom? Vamos orar ao Senhor que abençoe essa semana e nos conceda a alegria de ver o Senhor. Ver o Senhor. Eu quero ver o Senhor. Quero ver o Senhor na minha casa, no meu namoro, no meu trabalho, na minha vida. Eu quero ver o Senhor. Lá na escola, eu quero ver o Senhor. Ele vai se mostrar. A bondade dele vai acontecer. Porque nós somos o povo dele. Amém? Quero convidar para esta oração, encerrando assim, o presbítero Domingos. Vem cá, meu irmão, por favor. Peça ao Senhor que esteja próximo de nós e que nós o vejamos em todas as situações. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse tempo aqui na igreja, ó Pai, cantando louvores ao Senhor, orando e ouvindo a Tua palavra, ó Deus. Que essa palavra fique na nossa mente, no nosso coração e que realmente, ó Deus, o desejo de cada um de nós aqui, ó Deus, seja estar mais perto de Ti nesta semana. Que possamos ver o Senhor a cada instante e que nos esforcemos para isso também, buscando o Senhor na Tua palavra, nas orações, ó Deus, na comunhão em casa, na comunhão com os irmãos, nas nossas atividades, ó Pai. Que em tudo possamos ver o Senhor em nossa vida. Acompanha cada um de nós para nossas casas, ó Deus, leva-nos em paz, em segurança. Oramos mais uma vez por aqueles que estão enfermos, aqueles que não puderam estar aqui na igreja, estão acompanhando pela internet, que também, ó Deus, possam estar buscando se aproximar do Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, nós te pedimos, nós precisamos de Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor abençoe a sua semana. Abençoe os que vão viajar. Josué vai viajar. Uma experiência nova e renovadora. O pastor Vinícius está chegando depois de uma experiência nova. Vamos recebê-lo debaixo de carinho e oração. Deus abençoe a semana e as decisões dos irmãos. Deus visite a sua casa com saúde. Que haja paz nos teus relacionamentos. Deus ouça o teu louvor. Deus abençoe a tua despensa com pão. Multiplique os cuidados sobre você, em especial aqueles que estão sem emprego ou com o orçamento tão apertadinho. Deus abençoe. Deus abençoe a tua vida e a tua casa. Deus abençoe os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Deus abençoe os teus filhos no retorno para as atividades da escola e os proteja do que é mal. O Senhor te guarde do que é mal. Que o amor de Deus, o nosso Pai, as misericórdias e a graça bendita de Jesus, nosso Senhor e Salvador, o consolo, a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido, e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos.